noite. Boa noite. O Supremo decide em que condições o plenário julgará recursos de um condenado por uma das turmas. Só quando a condenação tiver pelo menos 2 votos pela absolvição. E o ministro Fachin mantém o deputado Paulo Maluf em prisão domiciliar. A União Europeia barra a importação de frango de 20 unidades produtoras do Brasil. Toma posse em Cuba o terceiro presidente em 59 anos de história. Aumenta o rigor da punição para motorista que beber e provocar morte no trânsito. O atropelador de 15 pessoas que matou um bebê pega mais de 30 anos de cadeia. A partir de agora, no Jornal Nacional. A Comissão Europeia barrou a importação de carne de frango, principalmente, de 20 unidades de produção de 9 empresas brasileiras. E o motivo alegado são deficiências no controle sanitário no Brasil. Das 20 unidades de produção proibidas de exportar para a União Europeia, 12 pertencem à BRF, dona de marcas como Perdigão e Sadia. As demais unidades são de outras empresas. As autoridades europeias afirmaram que a decisão foi motivada por deficiências detectadas no sistema de controle oficial brasileiro. O Ministério da Agricultura chegou a suspender as exportações de unidades da BRF em março. Foi depois dos desdobramentos da Operação Carne Fraca. Segundo a Polícia Federal, ex-executivos da empresa fraudaram laudos para esconder a presença da bactéria Salmonella em lotes de carne de frango destinados à exportação. O Ministério diz que a bactéria não traz risco à saúde porque é destruída no cozimento ou fritura. E ontem tinha autorizado a BRF a retomar exportações. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. No ano passado foram mais de 4 milhões e 300 mil toneladas, equivalente a mais de 7 bilhões de dólares. Desse total, a União Europeia respondeu por 10,9%. É o terceiro maior mercado em volume de dinheiro. O Paraná é o estado brasileiro que mais produz e exporta carne de frango. Dos 20 frigoríficos do país vetados pelos compradores europeus, 8 estão aqui. Hoje, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se encontrou com empresários do setor no interior do estado e disse que vai entrar com uma reclamação na Organização Mundial do Comércio. A comunidade europeia diz que é uma questão de saúde, mas se o Brasil resolver pagar um imposto de 1.024 euros por tonelada e mandar tudo para lá, como carne in natura, vai entrar sem nenhum problema. Então, não é uma questão de saúde e é isso que nós vamos reclamar na OMC. A Associação Brasileira de Proteína Animal diz que haverá consequências para o setor. E, infelizmente, o que pode acontecer também é a redução de emprego, porque aquelas plantas que estavam produzindo, programando sua produção para vender para a Europa, elas fatalmente não têm para onde vender. A BRF declarou que acredita que a decisão da Comissão Europeia não foi baseada em questões sanitárias, mas pautada por motivações políticas de proteção de seu mercado local, e que não teve a chance de ser ouvida pelas autoridades de lá. A empresa afirmou ainda que vai procurar seus direitos e que já considera dar férias coletivas em 4 unidades. O preço do barril do petróleo no mercado internacional disparou nas últimas semanas e atingiu o maior patamar desde o fim de 2014, com reflexos imediatos nos postos de combustível. O carro é pequeno, no tanque nem cabe tanto combustível, mas olha aí a conta, tem motorista que fica até revoltado. Doeu muito. Esse posto fica entre 2 avenidas importantes aqui da zona norte do Rio, por isso está sempre muito movimentado. Mas os frentistas notaram que o comportamento dos clientes mudou aí nos últimos dias. Com esses preços, pouca gente sai daqui com o tanque do carro cheio. O pessoal está chegando para dentro, bota menos, ou bota 100, bota 150, mas não são todos que enchem o tanque. Né? O Rio é o segundo estado com a gasolina mais cara do país, porque tem o ICMS mais alto. No Acre, o custo com o transporte do combustível faz o consumidor pagar ainda mais. Só prejudica a gente, que a gente não tem que estar comprando carroça. Em um ano, a gasolina subiu em média quase 17%, o diesel 12,5%.
O motivo está fora do Brasil. Nas últimas semanas, o preço da gasolina vem subindo muito porque o barril disparou de preço no mercado nacional, o barril de petróleo, em função dessa possível invasão dos Estados Unidos na Síria. Sempre que você tem algum evento de possível guerra ou conflitos políticos naquela região do Oriente, o preço do petróleo dispara. O barril atingiu na semana passada a maior cotação em quase 3 anos e meio. E desde outubro de 2016, a Petrobras repassa todas essas variações de preço para as refinarias no Brasil. Não há uma definição melhor para um preço justo, que é um preço que é definido por um mercado que tem um grande número de compradores e vendedores. Lembrando mais uma vez que menos de 1/3 do preço da gasolina é Petrobras. Hoje os impostos são quase metade do preço da gasolina e 30% do diesel. Qualquer país do mundo, quando o preço do petróleo sobe muito, o que ele faz? Ele reduz a carga de impostos. Aqui no Brasil não, é o contrário. A partir de 2017, quando o preço do barril começou a subir bastante, o governo federal aumentou o PIS/COFINS e os governos estaduais aumentaram o ICMS. Então é isso que a gente tem que entender. Enquanto isso, o Eric apela para o santo das causas impossíveis. Nem ele está conseguindo. Não tem vela que dê jeito. E muita gente que está passando pela mesma situação do Eric está voltando a olhar com muito carinho para um velho conhecido. Trânsito lento, até na hora de abastecer. Estas filas são de motoristas em busca de gás natural, o famoso GNV. E tanta espera tem um motivo. O preço é mais em conta e você consegue rodar muito mais, que é mais econômico. Com o aumento da procura, esse posto teve que ampliar a capacidade. Mesmo assim, às vezes, o motorista precisa esperar. Tivemos até que botar uma bomba para suprir a necessidade dele, senão a fila vai lá embaixo. Quem está acostumado a pesquisar os preços nos postos já percebeu. O gás natural está bem mais barato que a gasolina. E por isso, o GNV se tornou o preferido de muitos motoristas. Não apenas profissionais, mas gente que trocou de combustível para economizar. É primordial para quem dirige, anda todo dia, utiliza o carro, não dá para manter na gasolina. Hoje em dia não. O valor está absurdamente, está impraticável, não tem como. Em todo o país, os motoristas pagam em média R$ 2,55 pelo metro cúbico de gás natural e R$ 4,21 pelo litro da gasolina. Sem falar que o GNV rende mais. Com 1 litro de gasolina dá para rodar em média 10 km. Já 1 metro cúbico de gás chega a 14. O resultado foi um aumento no consumo de GNV no ano passado, quase 9% em todo o Brasil. Um crescimento bem acima de outros combustíveis, como a gasolina e o óleo diesel. Para o carro poder receber gás natural, é necessário instalar e pagar por um kit. A conversão está custando em torno de R$3.000 a R$5.000. E o cuidado que você tem que ter é você procurar uma oficina que seja credenciada no Inmetro. Se for pessoa que rode pouco, aí não conversa, mas eu que rodo muito, conversa. A seguir, o atropelador de 15 pessoas que matou um bebê pega mais de 30 anos de cadeia. Aumenta o rigor da punição para motorista que beber e provocar morte no trânsito. As punições contra motoristas que tiverem consumido bebida alcoólica e provocarem mortes no trânsito ficaram mais rigorosas. Madrugada de hoje em Brasília. Na mira dos agentes, motoristas embriagados. Mesmo com essas barreiras cada vez mais frequentes, quase 39 mil motoristas foram flagrados bêbados no Brasil no ano passado. É a mesma coisa de uma arma de fogo ou qualquer uma arma letal, porque para tirar a vida de uma pessoa inocente, entendeu? Olha como estava esse motorista que matou um casal em Ribeirão Preto no mês passado. Bêbado, ele invadiu a contramão. Moço, como que você dirige assim, desse jeito? A partir de hoje, o Código de Trânsito prevê uma punição maior para evitar casos assim. Com a nova lei, o motorista que beber e provocar um acidente com morte será enquadrado no crime de homicídio culposo. A pena prevista varia de 5 a 8 anos de prisão. Antes era de 2 a 4 anos e podia ser convertida na prestação de serviços à comunidade. O presidente da ONG Trânsito Amigo diz que não tem outro caminho. Tem leis mais severas e que
os motoristas irresponsáveis, a quem eu chamo de irresponsáveis, aqueles que bebem e transgridem todo o código, a quem eu chamo de assassinos do asfalto, que eles sejam verdadeiramente punidos. A Justiça de São Paulo condenou a 32 anos de prisão o homem que atropelou 15 pessoas na saída de um culto evangélico. Uma criança morreu. Em 2014, Renan Bento da Silva dirigia em alta velocidade e sem habilitação. Depois do atropelamento coletivo, ainda fugiu sem prestar socorro. No carro dele, policiais encontraram drogas embaladas para venda. No Rio, completou 3 meses o atropelamento que matou um bebê e feriu outras 17 pessoas na praia de Copacabana. Os inquéritos ainda não foram concluídos. As cenas passam até hoje como um filme de terror na lembrança de Euclides. Arrastando aquele monte de gente assim, passando por cima, gente gritando. Horror, um horror, um horror. Foi na noite de 18 de janeiro. Antônio Anaquim, de 41 anos, perdeu o controle do carro e atropelou 18 pessoas no calçadão de Copacabana. Ninguém sofreu tanto quanto os pais da pequena Maria Luíse, de 8 meses. A bebê morreu pouco depois do acidente. Quem perdeu fomos nós, que perdemos a nossa filha. Por telefone, o motorista Antônio Anaquim disse que não tinha como evitar um ataque epilético. É uma fatalidade, porque eu nunca esperaria que uma epilepsia pudesse gerar um problema tão ruim como aconteceu agora. Neste vídeo feito para o Fantástico, logo depois do atropelamento, ele pediu desculpas às vítimas. Eu não sou nenhum assassino, não tive intenção nenhuma de matar ninguém. E peço perdão a todas as pessoas que sofreram e estão sofrendo. Dos 17 feridos, um permanece em coma. O australiano Christopher John Gott, de 68 anos, tinha sido condenado por pedofilia na Austrália, de onde fugiu em 1996. Ele vivia com identidade falsa aqui no Brasil. O atropelamento levou a 3 inquéritos policiais. Um deles investiga se o australiano também cometeu crimes aqui no país. Os outros 2 são contra o motorista. Antônio Anaquim deve ser acusado de homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesão corporal, além de falsidade ideológica. Em 2015, o motorista renovou a carteira de habilitação. No questionário do Detran, Antônio Anaquim negou sofrer de tonturas, desmaios e convulsões e disse que não tinha epilepsia. Na resposta se tomava remédios, o sim foi rasurado. Ficou valendo o não. Você sabe quem rasurou, se foi eu ou se foi o Detran? Não foi você? Não estou dizendo nada ainda aqui. Eu não vou afirmar nada para o senhor. Não vou afirmar nada porque eu não vou acusar ninguém, eu não vou falar nada de ninguém aqui. No dia seguinte ao atropelamento, o Detran abriu processo para cassar a habilitação de Antônio Anaquim. Um novo delegado assumiu o caso há 3 semanas. Os inquéritos agora estão sendo analisados pelo Ministério Público. A defesa de Antônio Anaquim confirmou que fez um acordo de indenização com os pais da Maria Luíse, mas o dinheiro, segundo eles, tem pouco significado diante da perda irreparável da filha. Por mim, não tem dinheiro que pague, não tem. Por mim, eu não queria saber de nada disso. Eu só quero que ele pague o que ele fez, só. Só isso, porque eu vivo caçador diariamente. Tem nada que paga para gente que possa ter ela de volta. O que vai pagar uma vida? Nada. Depois da conversa por telefone com o repórter Carlos de Lanoy, Antônio Anaquim pediu que a gravação não fosse usada na reportagem. Com base nos critérios previstos nos nossos princípios editoriais, o pedido não foi aceito. Completou 1 ano hoje o assassinato de 9 trabalhadores rurais no assentamento agrário em Mato Grosso. O acusado de ser mandante permanece foragido e a violência continua na região. A situação é muito difícil. Buscar ele lá no Taquaruçu, garantindo segurança para ele, deixar ele sozinho numa fazenda e foi alguém tentar matar ele lá. A partir daí ele perdeu a confiança. E como eu confio nele, também perdi a confiança. Quem fala nessa gravação enviada ao Ministério Público é uma testemunha da chacina na gleba Taquaruçu, próxima a Colniza, extremo norte de Mato Grosso. A testemunha diz que não quer depor para não ficar na mesma situação de um amigo que não estaria sendo protegido pelas autoridades.
Um deles presenciou a morte de 9 trabalhadores rurais em abril do ano passado. A motivação para os crimes foi a disputa pela terra e pela madeira. Uma situação comum na região que fica na porta de entrada da floresta amazônica, a pouco mais de 1.060 quilômetros de Cuiabá. Em outra mensagem para o Ministério Público, a testemunha voltou a falar do medo. Mataram 9 amigos meus e agora estão tentando me matar a qualquer preço. Aí fica difícil. Quase um ano depois da chacina, a Justiça depende dos depoimentos de 2 testemunhas da acusação para dar continuidade ao processo criminal e para saber se os envolvidos vão à júri popular. Como existe uma testemunha ocular, é imprescindível para a acusação, para provar a narrativa dos fatos que foram colocados na denúncia, que elas sejam ouvidas nesse momento. 3 dos 4 executores da chacina estão presos. A polícia busca o 4º participante e o mandante do crime, conhecido na cidade como Polaco Marceneiro, o madeireiro da região. A chacina não foi o único crime com Nisa a ter repercussão em todo o Brasil. Um ex-vereador e o então prefeito da cidade foram mortos no ano passado. Bandidos mataram a tiros o ex-vereador Elpido da Silva Meira dentro da casa dele. Elpido se preparava para dar informações ao Ministério Público sobre um vereador que supostamente usava uma empresa de fachada para prestar serviços à prefeitura. O inquérito corre em segredo de justiça. Já o então prefeito Esvandir Mendes, do PSB, foi assassinado numa estrada quando chegava à cidade. A perseguição ao carro dele foi gravada por câmeras de segurança. Esvandir já tinha procurado promotores para relatar que vinha recebendo ameaças. Os promotores apontam como um dos mandantes da morte do prefeito Iana Coelho Alvarenga. Ela chegou a trabalhar como médica para a prefeitura, mesmo sem ter feito concurso, e não ia ter o contrato renovado. Os promotores descobriram que Iana falsificou documentos para tirar o diploma de medicina. Ela nunca se formou na profissão. Iana, o marido dela, Antônio Rodrigues Neto, e 2 pistoleiros estão presos. A família de Esvandir deixou o país. A repórter Yanara Garcia entrevistou via internet a filha do prefeito morto, e ela não esconde que tem medo. Quando eu sei que o prefeito de um município foi assassinado, que o promotor do município é ameaçado, e eu, né? Quem sou eu na hora do dia? O que a minha vida vai representar para essas pessoas? Nada. Valdelir João de Souza nega a participação na chacina. A defesa diz que ele vai se apresentar à justiça quando conseguir a suspensão do mandado de prisão. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso informou que não recebeu pedido para inclusão de testemunha em programa de proteção. O advogado de Iana Alvarenga disse que ela não está envolvida na morte do prefeito. A defesa de Antônio Rodrigues Neto declarou que o cliente vai esclarecer os fatos em juízo. A seguir, a apreensão de centenas de animais silvestres com traficantes. Toma posse o novo presidente de Cuba. O novo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tomou posse hoje como sucessor dos irmãos Fidel e Raul Castro. Raul Castro abraçou e levantou o braço de seu escolhido. Miguel Díaz-Canel era candidato único do Partido Comunista e foi confirmado hoje pelo voto indireto da Assembleia Nacional, composto exclusivamente por integrantes do partido. Teve 603 dos 604 votos. E assim a família Castro, depois de 59 anos comandando Cuba, começa a passar o bastão. Raul Castro vai continuar liderando as Forças Armadas e sendo chefe do Partido Comunista, a posição de maior poder no país. A imagem de Díaz-Canel foi construída nos últimos anos como um político progressista, aquele que anda de bicicleta, usa bermuda e apoiou um centro cultural voltado ao público LGBT que foi alvo de protestos, mas que passou toda a vida pública defendendo os princípios da Revolução. No discurso de posse, Díaz-Canel prometeu fidelidade e continuidade. Eu reafirmo que a política externa cubana permanecerá intacta e que ninguém vai enfraquecer a revolução, ele disse. As mudanças que são necessárias continuarão a ser decididas de forma soberana pelo povo cubano. A ditadura cubana suprime a liberdade de expressão e muitas vezes prende críticos do governo. Reações contrárias ao regime são naturalmente difíceis de serem captadas. Hoje, agências internacionais registraram mensagens de apoio ao novo presidente. Margarita Matiran disse que foi uma boa escolha. Ele é jovem, inovador e com
com uma perspectiva diferente. Para mim, desde que seja para o bem do país e do povo, tanto faz o nome, disse Eder Fernandes. Miguel Dias-Canel é visto por Raul Castro como um funcionário fiel ao Partido Comunista. Por isso foi escolhido a dedo para ser o sucessor. No discurso, o último Castro enfatizou que a escolha se deu depois de um longo processo. Raul Castro disse que nada foi feito de improviso e que ao longo dos anos Dias-Canel tem mostrado maturidade, capacidade de trabalho, solidez ideológica, fidelidade política e compromisso com a revolução. Previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. O que será que a Maju Coutinho tem pra gente? Olá, Maju, boa noite. O que você destaca? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Vamos falar do Nordeste, Renata, só que a chuva encorpada mudou de lugar por lá. Deixou o norte da região e foi para Salvador, onde amanhã deve chover cerca de 35 milímetros. O céu fica carrancudo por lá e a máxima é de 27 graus. A chuva deve apertar na capital baiana, porque os ventos aqui que sopram do mar prometem ficar mais intensos. Já no norte do Nordeste, da região norte, a zona de convergência aqui intertropical está pegando mais leve, por isso a previsão é de chuvica, chuva mais fraca em Fortaleza e de pancada em São Luís e em Teresina. Por falar em Nordeste, essa semana saiu um mapa que monitora a seca na região e tem notícia boa. As águas de março contribuíram para que boa parte do Nordeste se livrasse aqui da chamada seca excepcional. Essa mancha vinho aqui em março do ano passado ocupava um grande pedaço do Nordeste, diminuiu bem, mas ainda tem seca por lá. O nível do Açu de Castanhão, maior reservatório cearense, saltou de 2,08% em fevereiro para 7,57%. É uma elevação positiva, sim, mas muita água ainda precisa rolar, Renata, para resolver o problema que é grave. Mas são notícias boas, como você disse. Agora, como é que fica o tempo nas outras regiões, Maju? Vamos lá, veja aqui, a região norte e a centro-oeste continuam aí na rota das pancadas. Campo Grande, Cuiabá e Manaus podem ter as pancadas de outono. O sol deve reinar em São Paulo, Palmas, em BH. Na capital paulista e na Mineira o dia começa com 15 graus, depois à tarde esquenta. Em Curitiba tem previsão de névoa e 14 graus de mínima. Porto Alegre com 30 de máxima. No Rio faz 16 graus. Logo cedo, à tarde faz 31, 15 graus aqui de diferença. E amanhã, vários pontos do centro-sul do país e do interior aqui da região nordeste podem ter umidade relativa do ar bem baixa à tarde. São Paulo e Curitiba lideraram hoje o clube da secura, foram as capitais mais secas do país. E amanhã pode ter repeteco dessa situação. Renata. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. A Polícia Ambiental apreendeu mais de 500 animais silvestres em Guarulhos, São Paulo. Estavam em caixas de papelão, em sacos plásticos, dentro do bagageiro de um ônibus. Os bichos capturados na Bahia seriam vendidos em São Paulo. 16 morreram. 3 pessoas vão responder por maus tratos e por manter animais silvestres em cativeiro. Que Brasil você quer para o futuro? Gustavo Pires fala aqui de Pedra Preta, Mato Grosso. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil livre, onde os políticos não roubam os cofres públicos e nós pagamos a conta com causa na segurança pública, na educação e na saúde. Meu nome é Ailson Barbosa, falo de Gurupi, Tocantins. Lá no fundo, o que você vê é a grande obra que seria o Hospital Regional de Gurupi, com capacidade para atender toda a população sul do estado. Esta obra está paralisada há quase 3 anos e sem previsão de ser retomada. Queremos um Brasil sem desperdício do dinheiro público. Eu sou Pedro Araújo, estou em Afogados da Inhazinha, Pernambuco. O país que eu queria ver era de políticos conscientes e que eleitor mais consciente ainda, que não vendesse seu voto por migalhas. Eu sou Fátima de Oxum, de Ipatinga e Axé de Ogô. O que queremos para o nosso Brasil? Mais paz, união, que os nossos presidentes, governadores olhem mais pelas crianças. E queremos mais que acabe o preconceito religioso. Meu nome é Rubem Moura e falo da cidade de Chapadão do Lajeado, Santa Catarina. O Brasil que eu quero para o futuro é este Brasil. Só precisamos urgente de pessoas que honrem compromisso e nos represente com competência e honestidade. Viva Brasil! Eu falo do interior da Bahia,
melhor país no futuro, precisamos mudar os políticos do presente. Colocar no poder políticos que entendam que ser um político é ser um servidor, tem o dom de servir, a obrigação de servir ao povo. Quando isso for conscientizado, aí sim teremos um melhor país no futuro, com certeza em todos os aspectos. Você viu que hoje praticamente todos os participantes do Brasil que eu quero falaram da necessidade do cuidado com a coisa pública, o cuidado que você deve ter com a coisa pública. O projeto Brasil que eu quero está no Globoplay, na página do JN, em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. A seguir, o Supremo decide em que condições o plenário julgará recursos de um condenado por uma das turmas. O TRF4 nega recursos do petista José Dirceu. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que condenados pelas turmas do Supremo em votações não unânimes têm direito a um recurso ao plenário, chamados embargos infringentes. Os ministros também definiram que em que condições esses embargos podem ser apresentados, quando tiverem pelo menos 2 votos dissonantes pela absolvição do réu. As turmas são formadas por 5 ministros. A decisão foi tomada a partir da discussão de um caso concreto. Um questionamento feito pela defesa do deputado afastado Paulo Maluf, do Progressistas, condenado pela primeira turma do Supremo em maio do ano passado a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. A defesa de Maluf apresentou embargos infringentes, alegando que a condenação não teria sido unânime. O ministro Marco Aurélio votou pela prescrição do caso. Em dezembro, o ministro Edson Fachin, que é relator, não admitiu os embargos, alegando que o voto de Marco Aurélio não era pela absolvição e determinou o imediato cumprimento da pena. No início de abril, por uma decisão do ministro Dias Toffoli, alegando razões humanitárias, Maluf passou a cumprir pena domiciliar. Hoje, os ministros discutiram de um lado, em abstrato, eles discutiram hoje de um lado, em abstrato, se e em que condições réus condenados nas turmas podem apresentar os embargos infringentes. E de outro lado, entrando no caso concreto de Paulo Maluf. Na prática, a decisão de hoje abre a possibilidade para reversão da sentença nos casos de condenados em ações penais nas turmas do Supremo em votação não unânime, com pelo menos 2 votos pela absolvição. Qualquer condenado nessa condição poderá recorrer. No caso concreto de Maluf, foi mantida a decisão inicial do relator e negado a ele o direito aos embargos infringentes, já que ele não teve 2 votos pela sua absolvição. Ontem, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, não votou na questão abstrata. Só hoje, depois que todos os outros 10 ministros votaram, ele se manifestou a favor da possibilidade dos embargos infringentes nas turmas para condenações não unânimes com 2 votos pela absolvição. Ainda ontem, no caso concreto, Fachin reafirmou a posição de que Maluf não tem direito aos embargos infringentes. O ministro relator do pedido de habeas corpus, Dias Toffoli, discordou de Fachin na questão abstrata. Ele votou a favor de condenados poderem apresentar embargos infringentes, qualquer que tenha sido o teor do voto dissonante. Segundo Toffoli, o direito de apresentar o recurso é automático quando há pelo menos 1 voto favorável ao réu e não necessariamente pela absolvição. Assim, no caso concreto, Toffoli entendeu que Maluf tem direito a apresentar os embargos. O ministro Alexandre de Moraes apresentou um entendimento um pouco diferente sobre as condições para o recurso. Na questão abstrata, ele considerou que o réu pode apresentar embargos infringentes desde que o voto dissonante seja contra a sentença condenatória e disse que bastaria 1 voto discordante. No caso concreto, Alexandre de Moraes entendeu que o voto de Marco Aurélio pela prescrição foi no sentido de não punir Maluf e, por isso, votou pela possibilidade do recurso. Nós tivemos 4, ministro Fachin, o relator, 4 votos pela existência do direito de punir do Estado. Que reconhecendo, a partir da existência do direito de punir, reconhecendo autoria e materialidade, determinada a condenação. E tivemos 1 voto do ministro Marco Aurélio, que inicialmente reconheceu a inexistência do direito de punir.
Porque, entendeu? Pela prescrição. Olha, não me parece possível analisar que um voto que é contra, inicialmente, a possibilidade do Estado poder analisar a punição, que esse voto não possa ser considerado como favorável ao réu. O ministro Luiz Roberto Barroso votou em seguida. Na questão abstrata, ele defendeu que cabem sim embargos infringentes nas turmas, mas apenas se o placar for de mais de um voto favorável à absolvição do réu. Ele lembrou que em julgamentos feitos pelo plenário do Supremo, onde votam 11 ministros, cabem infringentes quando há pelo menos 4 votos favoráveis ao réu. E como a turma é composta por 5 ministros, para aplicar a mesma proporcionalidade, seriam necessários então pelo menos 2 votos em favor do réu. Barroso também defendeu regras mais rígidas para a apresentação de recursos ao tribunal. No caso concreto, Barroso votou contra dar liberdade a Maluf, já que não houve 2 votos pela absolvição dele no julgamento da turma. A ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux concordaram integralmente com o voto de Barroso. E o último a votar ontem, Ricardo Lewandowski, acompanhou integralmente Dias Toffoli. Hoje, o primeiro a votar foi Gilmar Mendes. Ele também acompanhou o entendimento de Dias Toffoli. Por tudo tenho que cabem os embargos infringentes contra a decisão da turma que julgar procedente a ação penal, bastante que haja um voto favorável à defesa, seja em questão processual ou material. O ministro Marco Aurélio também seguiu o entendimento do ministro Dias Toffoli. Não posso cogitar aqui no tocante aos pronunciamentos das turmas. Não se faz qualquer limitação, não se impõe qualquer condição quanto a número de votos, apenas exigindo-se que a decisão não seja unânime. Não posso cogitar da necessidade de ter-se, no caso, 2 votos vencidos. O ministro Celso de Mello votou para negar o recurso a Maluf no caso concreto. Já na questão abstrata, o ministro seguiu o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso. Para que os embargos infringentes possam ser apresentados, são necessários 2 votos divergentes pela absolvição do réu na turma. Esse critério mínimo de 2 votos divergentes na turma revela-se bastante expressivo e fator seguro de revelação da probabilidade do direito do embargante em um órgão colegiado, a turma, que se compõe de 5 ministros e que se mostra a exigência apta a evidenciar 2 votos vencidos, sem qualquer dúvida, a plausibilidade jurídica da pretensão recursal deduzida pela parte que opõe os embargos infringentes a um acórdão que consubstancia julgamento por 3 votos a 2. Com a votação do caso concreto de Paulo Maluf empatada em 5-5, coube a presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, desempatar. Ela votou contra o pedido da defesa e negou a ele o direito aos embargos infringentes. No caso abstrato, Carmen Lúcia, assim como todos os outros ministros, considerou que os condenados em votações não unânimes nas turmas têm direito aos embargos infringentes. Ela adotou as condições propostas pelo ministro Barroso, a da necessidade de 2 votos pela absolvição. Este foi o entendimento vitorioso. Adotando como cabíveis os embargos infringentes nas turmas, tem para mim que há necessidade de acatamento deste requisito, tanto do número mínimo de votos absolutórios, que, portanto, leva à exigência desses 2 votos, e ainda que se tenha, neste caso, absolvição de mérito no sentido próprio, e não valendo, portanto, outros requisitos. Ao negar o direito dos embargos infringentes a Paulo Maluf, o plenário manteve a decisão do ministro Edson Fachin no caso, ou seja, o julgamento de Maluf está concluído e a pena deve ser executada. Mas a prisão em regime fechado foi transformada em prisão domiciliar por um habeas corpus concedido pelo ministro Dias Toffoli no início deste mês. E começou então uma segunda fase de discussão no plenário.
O ministro Edson Fachin propôs dar a prisão domiciliar a Paulo Maluf de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Por questões humanitárias, Fachin disse que concedia o direito de Maluf cumprir a pena em casa, por causa da situação da saúde dele. Estou, tendo em vista a decisão tomada, acolhendo a análise que o ministro Dias Toffoli fez sobre as circunstâncias que o levaram a deferir em caráter humanitário a ordem, e mesmo sem ter havido pedido dirigido a esse relator, eu estou deferindo. Por isso, utilizei a expressão deferir. Houve debate. Pela proposta de Fachin, a discussão acabaria ali e o habeas corpus não precisaria ser votado. Mas não houve entendimento. Está deferindo de ofício, mas não em habeas corpus. É verdade, estou deferindo de ofício. Eu não mencionei. Suspender a sessão e voltar para discutirmos isso na parte seguinte. Porque há uma questão. Eu acho que é importante. Há questões realmente relevantes que não podem ser aqui discutidas agora. O julgamento foi para o intervalo. Na volta, Carmen Lúcia passou a palavra ao relator do HC, Dias Toffoli. Ao julgar essa questão, os ministros entraram em um ponto muito importante. Se um ministro pode, em habeas corpus, contrariar a decisão de outro ministro. Mas Toffoli fez questão de começar esclarecendo que não havia tomado uma decisão contra a de um colega. Em dezembro, Fachin havia determinado o imediato cumprimento da pena de Paulo Maluf. Mas no início de abril, Dias Toffoli concedeu a Maluf o benefício da prisão domiciliar humanitária, em razão do estado de saúde do deputado e da sua idade avançada. Ele tem 86 anos. Toffoli enfatizou que sua decisão foi tomada a partir de fatos novos, que não estavam presentes quando Fachin determinou a prisão de Maluf. Note-se que o Tribunal Pleno já deferiu habeas corpus contra ato praticado por seu próprio colega. Embora, repito, na liminar que proferi não o fiz, porque o que eu fiz foi deferir a prisão, sanção humanitária. Ao final do voto de Toffoli, o ministro Luiz Fux observou que não era o caso de discutir um habeas corpus que perdeu o objeto, ainda mais considerando que essa discussão levaria a um debate sobre a delicada questão de um ministro poder contrariar a decisão de outro. Fux cita a súmula 606, que define essa jurisprudência. Isso até então ficou adstrito à regra da súmula 606. Eu confesso que eu não estou preparado para esse debate que vai ser travado, digamos assim, se tanto numa das formas que se discutia determinados atos de coação. Isso é uma revogação da súmula 606. Nós precisamos debater isso com bastante cuidado, porque isso é, vamos dizer assim, um sentido mais coloquial e dentro da própria urbanidade que deve nortear os nossos debates, pode criar alguns desconfortos institucionais aqui. Então nós temos que avaliar quais são os critérios. Isso é uma matéria que merecia até uma ação própria. O ministro Marco Aurélio concordou e disse que não caberia alongar a discussão neste momento. Uma ponderação. Pois não. Eu aprendi desde cedo que devemos observar a máxima segundo a qual se deve ter a eficácia da lei com o mínimo de atividade judicante. Eu proporia que votássemos a proposta feita pelo ministro Luiz Edson Fachin de concessão da ordem de ofício. O ministro Gilmar Mendes defendeu que o debate prosseguisse. Quando houver ato incontrastável, já não se está no Estado de Direito. É preciso ter isso em mente. É preciso ter isso de maneira clara. Poder monocrático incontrastável já não tem mais nada a ver com o Estado de Direito. É qualquer outra coisa. É qualquer outra coisa. Então temos que rediscutir. E rediscutir nesse contexto em que se afirma cada vez mais o poder soberano dos atos monocráticos do relator. Fachin encerrou a discussão ao decidir sozinho conceder a prisão domiciliar a Maluf. Ele determinou a concessão de ofício, ou seja, por iniciativa própria, ainda que esse pedido não tenha sido feito diretamente a ele. Eu estou, nesse momento, retirando a proposta que fiz ao colegiado e comunicando ao colegiado que eu estou deferindo de ofício a prisão domiciliar e monocraticamente. Estou fazendo essa comunicação oral e, em seguida, verterei isso numa decisão escrita. Diante disso, a ministra Carmen Lúcia declarou o habeas corpus prejudicado, ou seja, o pedido de Maluf não será mais analisado pelo Supremo. Em face disso,
em face da comunicação formal que será verbalizada, eu declaro prejuízo, acho que posso dizer isso, né, ministro Dias Toffoli, que é Vossa Excelência o relator, do habeas corpus em razão da concessão aqui formalizada pelo ministro relator. A defesa de Paulo Maluf disse que sempre acreditou que o Supremo manteria o deputado afastado em prisão domiciliar e que o benefício concedido no início do mês salvou a vida dele. O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro declarou que considera a decisão uma vitória do Poder Judiciário. Segundo ele, precisava discutir a miséria em que se encontra o sistema penitenciário brasileiro. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a segunda instância da Lava Jato, manteve a condenação do petista José Dirceu a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A decisão sobre embargos infringentes foi unânime. Os 6 desembargadores da 4ª Seção também determinaram a execução provisória da prisão, assim que forem esgotados os recursos em segunda instância. A defesa de Dirceu ainda tem direito a apresentar embargos de declaração, que servem para esclarecer partes do acórdão. Em junho de 2016, o juiz Sérgio Moro condenou Dirceu a 20 anos e 10 meses. No ano passado, o TRF4 aumentou a pena, mas como a decisão não foi unânime, a defesa teve direito aos embargos infringentes. Dirceu é réu ainda em outras 2 ações da Lava Jato e está em prisão domiciliar. Nós não conseguimos contato com a defesa de José Dirceu. E também hoje o ministro Dias Toffoli do Supremo negou uma liminar para impedir a prisão de José Dirceu. A defesa quer garantir a liberdade de Dirceu mesmo após o fim de todos os recursos na segunda instância. Os advogados argumentam que se determinar a prisão assim que os recursos forem esgotados, o TRF4 violará uma decisão da segunda turma do STF, que substituiu a prisão de Dirceu por medidas cautelares. Hoje, Toffoli afirmou que não poderia decidir sobre esse pedido sozinho e encaminhou a questão à segunda turma. Toffoli afirmou ainda que, dentro do princípio da colegialidade, o Supremo entende ser possível a execução provisória da pena. Numa nova tentativa de rever a jurisprudência firmada em 2016, que autoriza a prisão de condenados em segunda instância, o PCdoB entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, com o intuito de liberar todos os condenados que estejam nesta situação. A iniciativa do PCdoB, que é um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores, ocorre 12 dias depois da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A relatoria da ação é do ministro Marco Aurélio Mello, como manda o regimento, já que ele é o relator de outras 2 ações com pedidos semelhantes. Marco Aurélio já liberou a ação para julgamento no plenário. A pauta de maio, já divulgada pela presidente Carmen Lúcia, não inclui este assunto. A presidente tem dito que o entendimento firmado em 2016 é recente e que, em prol da segurança jurídica, o tribunal não deve rediscutir a jurisprudência em intervalo tão curto. A seguir, o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras elegeu hoje o jurista Joaquim Falcão para a cadeira que era ocupada pelo jornalista e escritor Carlos Heitor Coni. A festa com muitos imortais foi para celebrar uma honraria. Aos 74 anos, o jurista, educador e intelectual Joaquim Falcão é o novo ocupante da cadeira 3 da Academia Brasileira de Letras. Ele substitui o jornalista e escritor Carlos Heitor Coni, que morreu no dia 5 de janeiro passado. Joaquim Falcão foi eleito por unanimidade na tradicional cerimônia da Academia Brasileira de Letras. Carioca, mas com fortes ligações com Pernambuco, o mais novo acadêmico fez mestrado em Direito em Harvard, nos Estados Unidos, e doutorado em Educação em Genebra, na Suíça. O conhecimento e a formação foram muito importantes nos vários projetos dos quais participou. Nós somos muito felizes porque Joaquim Falcão é um pensador do Brasil, é um homem que tem a responsabilidade com os desafios do presente e, portanto, é uma força muito vigorosa para a cidade, para o Brasil e, naturalmente, para a Academia Brasileira de Letras. Na década de 80, Joaquim Falcão foi convidado para dirigir a Fundação Roberto Marinho, onde permaneceu até 2000.
Na época, criou o pioneiro Globo Ecologia e o Futura, além do Telecurso 2000, que até hoje já permitiu que mais de 7 milhões de brasileiros concluíssem sua educação básica. Atuou no Conselho Nacional de Justiça, ajudando a combater o nepotismo. Colaborou na modernização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Autor de livros como A Favor da Democracia, Joaquim Falcão escreveu em vários jornais e ainda hoje é colaborador do jornal O Globo, escrevendo sobre temas relacionados ao Supremo Tribunal Federal. Um grande intelectual, escritor, pensador, dono de um pensamento crítico, apurado, e a academia fez justiça. Eu costumo dizer que a academia é um conjunto de pluralidades sincréticas, como o Brasil. Coincidiu que eu me especializei no Supremo. A academia representa a autoestima do brasileiro que pensa sobre si mesmo, do brasileiro que interpreta sobre si mesmo, liberdade de expressão, independência dos intelectuais, muito necessário nos dias de hoje. O Jornal da Globo depois do Festival Zorra. Boa noite. Boa noite, até amanhã.